Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma aula remota gravada do nono ano de História. Nono ano de História, nós estamos justamente tratando do conteúdo, vivenciando o conteúdo do populismo no Brasil. E esse populismo é em referência aos presidentes do Brasil que tiveram essa característica de um governo voltado para o povo e que a população tivesse os seus direitos atendidos, os seus desejos atendidos. E aí iniciamos com o governo de Juscelino Kubitschek, passamos pelo rápido governo de Jânio Quadros e chegamos no governo de João Goulart, também conhecido como Jango. E Jango vai tomar o poder, chegar ao poder de uma forma inusitada após a renúncia de Jânio Quadros. Jango tomou o poder após a renúncia de Jânio Quadros. E aí ele, com tendências socialistas, com ideologia socialista, pôs em prática as reformas que a gente já citou aqui, que foram reformas em relação à reforma agrária, à reforma econômica e à reforma urbana. Dito isto, nós vamos agora vivenciar uma situação importante, um item importante, que se trata das nossas atividades por escrita, os exercícios, também conhecido como exercícios, tá bom? Vamos lá? Isso, muito bem. Diz assim a página 249, tratando daquele item que chamamos de praticando o conhecimento, praticando o conhecimento. Diz assim, primeira questão, contextualize um momento político no Brasil quando Juscelino Kubitschek chegou à presidência. Contextualize o momento político do Brasil quando Juscelino chegou à presidência da República. Pronto, vamos lá. A resposta, professor. Isso, agora, vou colocar a resposta. Presta atenção aí no serviço. Isso, muito bem. O suicídio de Vargas, a resposta. O suicídio de Vargas, vírgula, somado à grande inflação e à recessão no Brasil, vírgula, deixaram um panorama de sucessão presidencial muito conturbado. Ponto. JK e Jango foram eleitos presidente e vice por meio de uma aliança. Voltando, JK e Jango foram eleitos presidente e vice-presidente por meio de uma aliança entre PSD e PTB. Ponto. Mesmo vencendo as eleições, JK quase não assumiu o cargo presidencial devido a uma ameaça de golpe de Estado, vírgula, que foi impedido pelo ministro da Guerra, Marechal Lott. Ponto. Esse golpe de Estado, inclusive, foi na cidade de Jacareacanga, no Pará. Jacareacanga
Foi uma cidade que iniciou ali esse golpe de Estado. Segunda questão. Analise o projeto econômico de JK, conhecido como 50 anos em 5. Vamos analisar. A resposta, preste atenção na resposta. JK alegava que o Brasil estava vivendo um grande atraso de desenvolvimento tecnológico estrutural, ponto e vírgula. Além disso, afirmava que, para controlar a inflação e evitar a recessão, teria de acelerar 50 anos no mandato presidencial de 5 anos, a industrialização e o desenvolvimento do Brasil. A industrialização e o desenvolvimento do Brasil. Terceiro quesito. Cite e explique os principais, olha aí, terceiro quesito. Cite e explique os principais pontos do plano de metas de JK. Resposta. Os principais pontos foram energia, investir nas hidrelétricas para crescer a produção em 10% ao ano. Na área da educação foi um ponto também principal no governo de Juscelino, que ele colocou na educação a prioridade à construção de escolas técnicas profissionalizantes voltadas para a industrialização. O outro item, outro ponto principal do governo de Juscelino Kubitschek foram transportes, investimento nas construções de estradas e rodovias pelo Brasil, alimentos, também foi outro item, expansão da indústria agrícola, gerando créditos específicos para a produção. E outro item foi a indústria de base, produzir matéria-prima para a indústria e a construção de Brasília, que passou a ser a capital do país. Brasília passou a ser a capital do país. Quarto, analise a política populista de Jânio Quadros junto à população brasileira. Analise, voltando, a política populista de Jânio Quadros junto à população brasileira. A resposta: considerado um dos políticos mais populistas, visto como um verdadeiro ator nos comícios, comia sanduíches de mortadela e simulava desmaios, bem como afirmava ter caspas, tudo para se aproximar do povo. Dizia combater a corrupção usando o slogan varrer a corrupção. A vassourinha, não é que eu já mencionei isso. Buscou se afastar dos Estados Unidos e se aproximar da China e da União Soviética. Então, com essa resposta a gente percebe que Jânio se aproximou da União Soviética e se distanciou dos Estados Unidos. Ainda em termos de exercícios em referência a esse conteúdo, nós temos a página 250. Na quinta questão, na página 250, nós temos assim: cite as principais medidas de Jânio Quadros durante seu mandato presidencial. Cite as principais medidas de Jânio Quadros durante seu mandato presidencial. A resposta: as principais medidas foram,
política de austeridade com relação a gastos públicos e congelamento salarial, criação de leis que acabavam com rinhas de galo, vírgula, corridas de cavalo e desfile de biquínis. Outro item, criação de órgãos reguladores da cultura brasileira nas áreas de cinema, teatro e casas noturnas. A sexta questão diz assim: garantir a posse de João Goulart como presidente do Brasil foi bastante difícil. Nesse sentido, cite 2 principais episódios de tentativa de golpe contra Jango, João Goulart, também conhecido como Jango. Resposta: os 2 principais episódios foram a tentativa de manutenção da presidência de Ranieri Mazzilli, presidente interino, enquanto João Goulart estava em visita diplomática na China, e o estabelecimento do parlamentarismo como regime político no Brasil, contrário à Constituição de 1946. Não é? Então, essa pergunta é muito pertinente, é muito interessante, porque ela vai mencionar aqui os 2 episódios que foram colocados para tentar impedir a posse de João Goulart, tá bom? Mas ele acabou assumindo o poder, apesar de todas essas dificuldades imensas que ele vai enfrentar.